Ok. Podemos começar então, prof? Podemos sim, professor. Boa noite, boa aula. Aquela ideia de novo, James, de dar uma aula dinâmica, reforçando mais as dúvidas, né? Ou menos, a gente não ficar 2, 3 horas aqui, né? Então, em geral, nossas aulas têm durado 1 hora, né? Até 1 hora aí é um tempo bom, 40 minutos a 1 hora. No teu caso, uma disciplina que é de menor duração pode ser até menor do que isso. Mas nessa faixa de uns 30 minutos, 40 minutos seria um bom tempo aí para a gente conversar e trocar ideia aqui, professor. Tá bom. Tá por aqui acompanhando, tá? Tá bom. Se quiser, pode compartilhar sua tela aí, eu fico aqui gerenciando o restante, o microfone do pessoal e tudo mais. Então, pessoal, boa noite aí a todos. Quem puder mostrar a carinha aí, acho que fica melhor para mim do que ficar só olhando aqui para os nomes, para as fotos. E aí, Augusto, tudo bem? Boa noite. Tudo sim, professor. Boa noite. Bom, saudações vascaínas para você, viu? Boa noite, Ana. Boa noite. Cadê quem mais aí aparecendo? Enquanto isso, eu vou colocando. Todos. Tudo bem, Leni? Boa noite. Vamos lá, Luana. Boa noite, professor. Boa noite. Então, vamos lá, né? Seguindo aí a dando continuidade às nossas aulas. Não sei, acredito que todos vocês já viram, né, no sistema aí o vídeo que eu preparei. Acredito que já fizeram as atividades. Eu vi que vocês estavam solicitando acesso à biblioteca, né, a Pearson. E não sei que dificuldade vocês tiveram. Para a gente relembrar o que vocês viram lá, eu vou passar aqui rapidamente os slides que eu já trabalhei naquele vídeo e trouxe um conteúdo extra aqui, para não ficar apenas uma revisão. Eu trouxe aqui um plus aqui, né? Algo para a gente trabalhar junto que eu considero bem interessante. Todos vocês já estão enxergando aí a minha tela, né? Com os meus slides, certo? Todo mundo aí? Acredito que sim, né? Todo mundo. Silêncio absoluto. Então, vamos lá, gente. Dá para ver sim, professor. Ah, que bom, que bom. Obrigado, Luana. Então, gente, a gente falou aqui sobre o nosso conteúdo programático, é esse, né? A gente está estudando estratégia de marketing, comportamento do consumidor, e é interessante quando a gente está estudando isso no momento em que o mundo está uma loucura, né? Como definir o comportamento do consumidor num momento como esse? Por exemplo, em alguns lugares do país, a procura por gás de cozinha está tão grande que está faltando no mercado. E mesmo a Petrobras dizendo que não há risco de desabastecimento, mas também há mais gente em casa, e a gente viu que há fatores que influenciam no comportamento do consumidor, né, que são as suas demandas naturais. As pessoas ficando mais tempo em casa, mais tempo cozinhando. Há também as questões psicológicas, o temor aí de faltar gás, e aí é terrível, né? A gente viu os modelos de comportamento. Aliás, esses temas todos aqui a gente tem falado, não necessariamente nessa sequência, né? Papéis de compra, processo de decisão, as variáveis que influenciam, nós já até falamos sobre boa parte delas, e as tendências do consumidor do Brasil, que a gente deve encerrar o nosso encontro, nosso módulo com essa parte, porque a gente, já falei para vocês em sala de aula, tem muita literatura aí disponível no mercado, mas uma literatura de origem, né, europeia ou norte-americana, voltada para as realidades diferentes das nossas, né? Nossa realidade é bem peculiar. Então, é importante nós estudarmos a nossa realidade. Isso aqui a gente já trabalhou no nosso vídeo aí no YouTube, né? O que é o consumo. Espero que vocês tenham gostado aí desses slides, ainda eu trabalho demais. Que a gente viu que o consumo é uma questão de comportamento, que envolve escolha, que envolve a compra e que envolve uso e descarte. Então, isso com o objetivo de satisfazer, né, atender as nossas necessidades, os nossos desejos, que são ilimitados. Os recursos são limitados, as nossas necessidades não são limitadas. Por mais que a gente
sane algumas, acabe sanando algumas momentaneamente, mas elas voltam ou vêm outras, elas não acabam, né? Então, a gente viu que o consumo tem a ver com isso. Suprir as nossas necessidades, que são diversas, os nossos desejos. Por isso que a gente até brinca aqui em casa, né? Às vezes eu comento com a minha esposa, né? Puxa, eu estou precisando de tal coisa. Ela diz, tu está precisando ou tu está querendo? É diferente, né? Agora, meu celular, que eu comprei nem faz muito tempo, já está todo arrebentado, né? A tela foi a mais recente aqui, né? Não sei quanto dá para enxergar aí, tá trincada já aqui em cima, que caiu hoje, puxa vida. E aí eu preciso de um novo celular? Não preciso, ele continua funcionando, mas eu quero, né? Então, acaba entrando aí na parte dos desejos, embora seja uma ferramenta de trabalho, e quanto em melhor condição tiver, melhor eu faço o meu trabalho, né? Os tipos de clientes ou consumidores, nós vimos aqui, eu vou passar isso aqui rapidamente, a gente trabalhou bem no vídeo a questão de que o usuário aqui usufrui os benefícios, sempre trabalhando dois exemplos, né? Um das fraldas e o outro do computador. A fralda, obviamente, eu tenho trazido sempre esse exemplo aí, graças, né, à minha filhota, que aqui agora é papel de parede sempre. E aí o comprador, o que efetua a compra, o formador de opinião, que exerce a influência, né, sobre o comprador, e o decisor, que é uma palavra terrível, mas que os livros utilizam, que é quem decide, né? É terrível essa palavra, mas é como a literatura chama, né? E a gente viu finalmente aqui os fatores que influenciam o comportamento. E a gente viu que esses fatores são fatores pessoais, são fatores ambientais, né? São fatores de marketing, são fatores situacionais. E isso tudo relacionado a grupo, né? A empresa, a organização, a você. Tanto que se você acompanha diariamente as coletivas de imprensa, por exemplo, do Ministro da Saúde, ele tem falado sobre os fatores que influenciam as compras do governo, por exemplo, em relação a tipos de EPIs, que são equipamentos de proteção individual, né, para o pessoal da saúde, e aí tudo isso acaba entrando também aqui nesses fatores que influenciam as compras, né? Uma situação, uma questão ambiental, e aqui eu até explico um pouco melhor, né? As pessoais têm a ver com as questões fisiológicas, psicológicas, as ambientais têm a ver com a cultura, com o que está havendo na sociedade, um tipo de calça, um tipo de roupa, né, específico, um tipo de celular, por que não? Né? Os fatores situacionais têm a ver com as condições do momento, né, como o tempo, a circunstância, e finalmente o preço, produto, distribuição e promoção, que são as questões do marketing propriamente dito. Isso aqui a gente já viu, eu só passei aqui para vocês relembrarem, e aqui a gente vai para o novo, né? E aí, essa questão do novo que eu trouxe aqui é uma frase que eu gosto muito de falar nas salas de aula, e não somente, né? Até mesmo no trabalho, eu costumo dizer que não existe almoço grátis. É uma frase que você já deve ter ouvido muito em telejornais, em palestras e tudo mais. E aí, às vezes, a gente ouve essas coisas e nem sabe de onde surgiram, né? Alguns dizem que é uma frase do Milton Friedman, que ele cunhou em 1976. Outros dizem que não, que ela é muito anterior a ele, que é do Robert Heinlein. Mas, independentemente de quem seja, e quem estuda economia atribui realmente ao Milton, a questão é que, independentemente da circunstância, se o almoço é pago por alguém ou não, a pergunta é: e a experiência de almoçar de graça? Eu não sei vocês, mas quando a gente é premiado, eu sou muito azarado, né? Então dificilmente eu ganho alguma coisa. Mas quando alguém paga algo para nós, é uma experiência realmente muito boa, né? Mas vale ainda que a premissa de que não existe almoço grátis. Alguém está pagando para nós. Eu estou almoçando grátis. Alguém está pagando para nós. Mas e essa experiência de alguém pagar para nós?
Esses dois pesquisadores aqui, Steven Dallas e Vicky Murwitz, ambos da Universidade de Nova York, eles fizeram um estudo. E aí agora que eu queria ver a carinha de vocês, porque eu quero fazer a mesma pergunta que eles fizeram nesse estudo, né? Ele perguntou o seguinte, se vocês puderem ligar a câmera aí, por gentileza, né? Ele perguntou o seguinte, esses pesquisadores, né? Vocês vão ganhar uma estadia, um período aí de uma semana num resort como esse, né? Num local aí de férias, para vocês curtirem com a piscina. Puxa vida, nesse tempo de corona que está todo mundo doido para sair de casa, né? Seria uma boa. A pergunta que eles fizeram é, vocês foram sorteados e vocês topariam passar uma semana de férias aí que seja nesse lugar? Esquece coronavírus, faz de conta que está tudo liberado, que vocês podem curtir a piscina, podem curtir a churrasqueira. Vocês topariam participar desse lugar, dessas férias, desde que 3 dias, por exemplo, ou 5 dias, mas desde que um deles você tivesse que passar o dia vendo uma palestra sobre a empresa, quem participaria? 5 dias, tudo pago, almoço, estadia, piscina, transporte. Quem participaria? Augusto participaria? Eu participaria. E aí, Ana? Participaria? Não participaria, não. Por quê? Não. Por qual motivo? Porque não ia... Eu não acho que isso seria um lazer. Uhum. Eu ia ser, querendo ou não, obrigada a fazer algo por eles. E quando eu saio para algum lazer, tem que ser algo que eu queira, não que me imponham a fazer. Certo. Lene, você participaria? 5 dias, tudo grátis, a comida da melhor qualidade. E Luan, você participaria? Se o Luan tá beleza, dá um joinha aí. Bom, então aqui a gente já tem um parâmetro aqui, né? Nós temos de 4 alunos, nós temos que 75% participariam de uma situação como essa. E essa aqui é uma realidade, gente, que ela é muito interessante, porque é o que acontece o tempo todo hoje no mercado. Eles concluíram que as pessoas... Eles fizeram 3 perguntas, na verdade. Se as pessoas ganhassem tudo de graça, só para isso eles iriam. Segundo, se eles tivessem que assistir um dia de palestra, se eles iriam, eles continuavam indo. E terceiro, se eles tivessem que pagar. E aí já é caro, né? Uma estadia, você sabe que num hotel qualquer já tem um valor. Então, e nessa terceira opção, se pagasse, diminuiu muito, obviamente, o percentual de gente que iria. O que eles concluíram, então, esses pesquisadores? Que as pessoas, em sua maioria, não são todas, e a Ana é um exemplo disso, que elas estão dispostas, né, a cumprir alguns requisitos das empresas, contanto que sejam beneficiadas com aquilo. Eu vou dar um exemplo, um outro exemplo que podia ser. Você vai ganhar, McDonald's está fazendo aqui uma promoção, ganha uma semana ou um mês inteiro de lanches grátis. Você só precisa um dia assistir um vídeo institucional sobre o McDonald's, a origem, os benefícios que eles têm, tudo mais, possibilidade de ter uma franquia e tudo mais. A maioria das pessoas acaba aceitando, né? E isso funciona, por exemplo, mesmo hoje, né? A Amazon da vida, não sei, que está permitindo baixar livros gratuitamente. Você vai lá, baixa o livro, mas tem que entrar na plataforma deles, tem que fazer um cadastro, né? Você acaba precisando já criar uma conta na Amazon. Então, vê que aquilo que parece gratuito, né, e de fato um valor que cobra pelo livro de R$40, você não vai pagar, mas tem algo em troca. É um livro que você está ganhando, você está sendo beneficiado, mas você está dando informação para a empresa. Funciona com a Amazon, funciona com todo mundo, né? Eu gosto, deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui com vocês. Eu vou colocar aqui uma página no Instagram de uma empresa que eu sigo. Eu não sou de seguir muitas empresas, não estou fazendo propaganda, porque eu não estou ganhando um centavo deles, mas é só realmente para vocês entenderem do que eu estou falando, né?
essa empresa aqui, né? A Pneu Norte fica ali na zona centro-sul de Manaus. E aí eles têm o seguinte conteúdo. Eu gosto muito de carro, sempre gostei. Comecei a trabalhar no jornalismo, na área de economia, trabalhei 6 meses. Depois de 6 meses eu comecei a escrever sobre carros. Não tinha carteira de habilitação, não sabia dirigir, mas fui escrever sobre carros. Era uma paixão minha, né? Desde criança, que eu ficava, os carros passavam na rua, eu ficava tentando descobrir que carro era aquele, e eu acabei aprendendo bastante, né? Claro, sobre modelos, design e tudo mais. E aí, carro é uma coisa que me atrai. E esses caras aqui, eles fazem um serviço na internet, olha só, eles colocam aqui, por exemplo, né? Esse tipo de post, câmbio automático. Saiba como manter um bom funcionamento. O meu carro, ele é automático. Uma publicação como essa, como manter o bom funcionamento de um câmbio automático, para mim é maravilhoso, um post como esse. Porque quem tem carro, quem já teve problema com marcha, sabe que é caro demais. Eu tive uma vez um problema com um carro manual, que só para o mecânico verificar qual era o problema, ele cobrava R$1.000. Só para ele abrir a caixa de câmbio, verificar o problema, e se tivesse algo para resolver, ia ter ainda um adicional, porque é muito trabalhoso, né? Então, como eu posso manter um bom funcionamento e fazer durar mais? Então, isso aqui, imagina, eu estou entrando aqui no Instagram deles, estou tendo acesso ao conteúdo interessantíssimo, né? Quando a gente entra nesse post, aí eles tem aqui, ó, o funcionamento da marcha, quando se trata e tal, e vai explicando, né? É um conteúdo interessante, né? E aí tem outras coisas, claro, tem uma propaganda e tudo, mas é que ele fala, por exemplo, sobre filtro de óleo, né? Qual a utilidade, quando trocar, quais os problemas quando não se troca. É algo interessante. Esse outro aqui, eu já paro aqui, né? O volante trepida na hora da frenagem, ou seja, quando eu estou freando o carro, o volante começa a trepidar, né? Então a gente tem explico as possibilidades, né? As possíveis causas disso. Então, isso é algo bem interessante que não está querendo somente me vender. É claro que aqui, ó, eu sou exposto a uma publicidade, 20% de desconto e tal, eu começo, né? Eu tenho uma publicidade aí que também está junto com o conteúdo interessante para mim. Então, mais uma vez, nenhum almoço é de graça. Me dão um bom conteúdo, mas em troca eu sou exposto à publicidade. Por outro lado, eu não me sinto invadido, porque eu estou sendo beneficiado também. Então, por exemplo, hoje em dia o mundo é tão conectado, as pessoas não têm mais paciência para propaganda, né? E que faz tanto sucesso, por exemplo, além do conteúdo, a TV fechada. As propagandas são as mínimas possíveis. Você pega um serviço de streaming como Netflix, não tem. Então, fazer propaganda, hoje quem vive de marketing está tendo que se rebolar cada vez mais. Você coloca aqueles vídeos no YouTube que você tem ali 5 segundos para pular, 3 segundos para pular. Quando acaba o tempo, você já pula, porque as pessoas escolhem, têm o poder agora de escolher o que elas vão ver. Então, a pergunta é, como você vai trabalhar com esse consumidor que não tem mais paciência para publicidade, que se cansa de quando tem já uma propaganda, já acha que a empresa está forçando a barra, porque na hora que ela quiser comprar, ela vai atrás e pesquisa, né? Então, a gente está num mundo assim. E aí é que eu queria trazer esse conteúdo aqui para vocês, que é um extra, como eu estou falando, mas que tem a ver também com o comportamento do consumidor. Todo mundo sabe hoje, e a gente está falando quando todo mundo é de empresas, que estar na internet é importante. Então, marketing digital não tem nenhum segredo de que todo mundo precisa estar na internet, apesar de que a gente tem ainda uma grande influência da TV sobre as pessoas na hora da compra. Tá? A internet é importante, cada vez mais. Porém, a TV ainda hoje, uma das principais influenciadoras na hora de comprar. Então, eu trouxe aqui algumas observações para vocês sobre como estar na internet, porque só estar na internet não é suficiente. Quantas empresas, por exemplo, vocês seguem no Instagram? Eu tenho contado nos dedos, aqui, são bem poucas, né? Eu não sou muito de seguir empresas, mas algumas que eu vejo que vale a pena, eu sigo. Não vou listar aqui porque, né, é algo de cada um. Mas, então, eu sendo uma empresa, eu pergunto, estar na internet
é importante, mas como estar na internet? E existe algo que a gente fala muito hoje no marketing, que é o marketing de conteúdo, que se trata de trazer conteúdo relevante para o consumidor, como esse que eu mostrei agora dessa empresa aí de serviços automotivos, né? Então, o que faz o marketing de conteúdo? Ele procura engajar o público-alvo por meio desse conteúdo relevante. O que é engajar? Engajamento é quando o teu público ele reage às tuas publicações. E não só apenas vê e acha interessante, mas ele dá um amei, né, curtir, e não somente isso, ele interage, ele faz perguntas, ele compartilha com os conhecidos dele. Então, com uma situação como essa, outro dia uma pessoa me perguntou sobre onde fazia determinado serviço automotivo, e eu já indiquei os caras, indiquei o Instagram dos caras, né? E isso já foi um bônus para eles, ou seja, eles me deram um conteúdo relevante, me fizeram depois um serviço que eu achei ok, e já a partir daí já criou uma relação, e aí eu passo agora a ter um engajamento, né? Eu acabo sendo ali participante também das ações da empresa nas redes sociais, no sentido de compartilhar, de comentar, de marcar alguém, então funciona dessa forma, né? Outra questão importante em relação a como fazer marketing de conteúdo e por quê, é porque gera valor para as pessoas. Então, por exemplo, nesses tempos de coronavírus, né? Você tem várias empresas que estão oferecendo serviços e produtos, mais serviços mesmo gratuitos à população, ou num preço muito em conta, ou oferecendo informações relevantes de como você lidar, como você se cuidar, o que você deve fazer. Por exemplo, recentemente, um hospital particular de Manaus lançou um serviço, e isso eu estou falando recente, foi esse mês, de março, início do mês. Lançou um serviço via internet, e com essa loucura aí do coronavírus, eles estão oferecendo um chatbot, ou seja, eu até mostrei uma vez em sala de aula, né? Quando eu mandei um Twitter para a Samsung, quem me respondeu não foi um operador lá do Twitter, foi um robô. Então, eles estão oferecendo chatbots para tirar dúvidas do coronavírus, qualquer pessoa tem. Havendo algum problema, existe um atendimento virtual por uma equipe. Você não vai no hospital, é claro, você já tem ali uma equipe para tirar suas dúvidas. Ou seja, você tem um filtro do robô, do chatbot, e passando por esse filtro você tem um contato com alguém, tudo isso gratuito. Um plano de saúde, um hospital particular, que está aí oferecendo um serviço para as pessoas que gera valor. Puxa vida, se você for no hospital hoje, você não vai conseguir atendimento fácil. Se você for mesmo no hospital particular. Então, você tem uma empresa que está gerando valor para as pessoas, está dando informação relevante, está fazendo contato com as pessoas, está ajudando as pessoas no momento de dificuldade em que o mundo inteiro está buscando alternativas, né? E aí você gera uma percepção positiva da marca. Então, quando acabar essa pandemia, essa loucura, deve acabar, né? Os problemas são cíclicos. Então, muita gente vai lembrar e vai olhar com carinho para empresas que ofereceram livros gratuitos, que ofereceram cursos gratuitos, que ofereceram atendimentos médicos virtuais gratuitos, que na hora de vender, acabaram organizando ali as vendas para não faltasse para ninguém, de um produto como álcool, por exemplo, que todo mundo procura. Hoje eu compartilhei, por exemplo, no meu status, uma publicação do Conselho Federal de Química, ensinando alternativas para o álcool em gel, com o uso de água sanitária. Enfim, você acaba olhando para aquela empresa, ou para aquela instituição, ou para aquele governo, que seja, de forma positiva, né? Então, trabalhar o conteúdo relevante acaba gerando engajamento, as pessoas chamam as outras, gera valor para as pessoas, você está dando algo que realmente vai impactar no dia a dia delas de forma positiva, e você gera como retorno uma percepção positiva da marca. Todo mundo dizendo, essa empresa
É bacana, essa empresa ela não quer só tirar de nós o nosso dinheiro, né? Ela também nos dá benefícios. É a mesma lógica lá dos estudos que eu mostrei no slide anterior, né? De você ganhar, imagina, você vai ganhar, ok, você não vai para a praia, quem não vai de praia, mas você vai para, digamos que tudo mais constante, né? Sem esses problemas todos, você vai passar um mês. Um mês, não, um mês é muito. Você vai passar uma semana em Miami com tudo pago. A única coisa que você tem que fazer é, durante o voo de ida e de volta, assistir durante o voo inteiro a publicidade dentro do avião. Digamos que se fosse o caso, né? As pessoas, claro que eu vou, eu só tenho que assistir a publicidade. Ok, eu vou. Porque elas entendem que elas vão ser beneficiadas. Quem não gosta de praia, mas talvez goste da neve, goste de ir para Paris, goste de ir queira ir para Roma, enfim, alguma coisa do tipo, né? E aí a gente tem 4 pilares do marketing de conteúdo que eu queria finalizar com vocês aqui e abrir para as dúvidas. Né? O primeiro deles, por que fazer? Né? Porque você vai atrair as pessoas. Inclusive é chamado de marketing de atração. Você não mais invade a privacidade das pessoas. Você lança o conteúdo relevante e as pessoas é que vão até você. Entende a diferença? No marketing tradicional, eu vou até as pessoas, entro na casa delas de diversas formas e tento vender ali o meu peixe. No marketing de conteúdo, ele é bom porque as pessoas é que são atraídas. Por exemplo, você pode, nesse período, estar em casa, está vendo muita internet, já deve ter visto, né? Aprenda a fazer alguma coisa, né? Aprenda a fazer vídeos para YouTube. Não era ser um blogueiro, digamos assim, né? Digamos que alguém tem essa vontade. Aí tem lá, baixa aqui o guia, passo a passo, gratuito, você só precisa mandar o seu e-mail. Aí você vai lá e baixa. Né? Ou então, veja aqui uma cartilha completa sobre a melhor maneira de se prevenir sobre o coronavírus, aquilo que os jornais não estão falando. Você vai, poxa, né? Isso aqui é interessante. E você é atraído, você acaba entrando no site daquela empresa e por aí vai. Um outro pilar é converter, então a pessoa já é atraída, né, para o seu site ou para a sua rede social, e é converter essa atração no que os marqueteiros chamam de lead, ou seja, já, né, de um possível comprador, né? Então, já chamou atenção, agora vai tentar convencê-la de que realmente você pode vender algo para ela, e o outro pilar é, de fato, vender. Né? Então, você agora deu algo para a pessoa, que interessou para ela, ela foi atrás de você, viu algumas coisas que pode comprar e é convencida depois a comprar. E não acaba aí. Os especialistas no marketing costumam dizer que você vender para um cliente que já comprou de você é mais fácil do que vender para um cliente que nunca foi até você. Que atrair as pessoas não é fácil. Na verdade, isso aí você pode observar isso em tudo, né? Então, atrair as pessoas é uma dificuldade. Então, se você já vendeu para ela, é mais fácil de você chegar até ela novamente, desde que o produto ou serviço seja bom e de que haja aqui um relacionamento. Por isso que esse quarto pilar é de encantar, né? Ou seja, você vai se relacionar com uma pessoa, com o seu cliente agora, e você vai manter um contato com ela. Não é à toa que o marketing de conteúdo ele acaba sendo um dos braços do chamado marketing de relacionamento. Ou seja, existem várias formas de você se relacionar com o seu cliente. E uma delas é oferecendo conteúdo relevante. Então, esse era um conteúdo extra que eu queria mostrar para vocês. Tudo isso tendo a ver com o perfil do consumidor. Por que isso? Porque a gente tem um consumidor hoje exigente, um consumidor que não está muito disposto a assistir ou a ver propaganda, né? Seja na internet ou na TV, e está cada vez mais interessado em algo que seja útil para ela, no sentido de não só o produto que compra, mas a informação que recebe. Então, isso acaba sendo algo bem interessante quando a gente trabalha comportamento do consumidor. É isso, gente. Eu preparei esse material
extra para hoje, nenhum almoço é de graça. E até quando você baixa um livro que é gratuito na internet, há ali um almoço sendo pago. É a informação que você está dando para a empresa e ela vai utilizar aquilo de alguma maneira. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer se pronunciar? Não, a gente finaliza por aqui. E aí? Obrigado, professor. Uma excelente aula. Professor, Diga. assim, sobre a aula, perfeito, tá? Ficou claro. Eu só queria saber, assim, se vai haver algum trabalho ou se é só mesmo através da plataforma, algo que seja para entregar na próxima aula ou então enviar por e-mail, não sei, alguma coisa assim para interagir em relação a notas, trabalhos. Não, entendi. Ótima pergunta. Na verdade, essa aula aqui, ela era para ter sido a aula da semana passada, né? Então, o trabalho já é o que está na plataforma, que era para ler o livro e tudo, tá? Na quarta-feira é que eu vou passar um novo trabalho, tá? Uma nova atividade, que não é nem um bicho de sete cabeças, é mais porque eu entendo que quando você, e aí até porque eu sou professor de PBL, entendo que quando você vai resolver os problemas, você acaba apreendendo muito mais do que só ouvindo o professor falar, seja via internet ou seja presencial, né? Então, quando você vai atrás, você pesquisa, ele acaba sendo mais útil do que apenas eu indicar um livro didático ou o professor ficar falando. E a gente vai ter, sim, um trabalho mais só no próximo encontro. Tá bom? Perfeito, professor. Ficou claro. O Obrigado. material está disponível na plataforma desse exercício, é um mapa mental a respeito da leitura do livro, né? E aí dá para fazer ele em qualquer formato que você quiser e fazer o upload nele para o professor fazer a avaliação e a correção. Isso. Professor? Claro, gente. Oi, James. Eu cheguei agora atrasado. É só uma dúvida. Então, na quarta-feira agora a gente vai ter aula com o senhor, né? É isso, né, professor Matheus? Isso, a ideia é que tenha estatística e o professor Jameson na quarta. Beleza. Já com conteúdo novo, né? Hoje eu fiz uma revisão, James, aqui do que eu falei no vídeo, né? Fiz uma revisão aqui dos slides todos. Deixa eu compartilhar de novo aqui minha tela. Eu fiz aqui uma revisão dos slides, do que está na plataforma, e aí eu trouxe conteúdo novo falando sobre uma pesquisa desses estudiosos aqui da Universidade de Nova York sobre a frase famosa do Milton Friedman, que não existe almoço de graça, eu vi falando isso nas aulas, né? E aí, finalmente, aqui eu trouxe umas informações, umas notas sobre marketing de conteúdo.